E aí pessoal, tudo bom? Como vocês podem ver, hoje a gente tem uma televisão para falar aqui no canal. Esse modelo quem me mandou foi a LG, mas independente se foi a LG ou não que mandou, eu quero dar as minhas reais impressões, porque eu estou testando ela há um mês e como vocês podem ver, é uma televisão grande, são 65 polegadas. A LG também está trazendo os modelos de 55 e 85 polegadas para o Brasil e esse modelo chama-se NanoCell TV 2019. Eu também tenho uma televisão no meu quarto da própria LG, só que é o modelo antigo, antes eles usavam a nomenclatura Ultra HD. Eu acredito que o modelo NanoCell tem até mais a ver com o que essa televisão oferece, porque são nanotecnologias que ela traz para melhorar não só recursos de imagem, como som, fora a inteligência artificial, e a gente vai conferir esses detalhes nesse vídeo. Bora lá? E aí, quando a gente fala de nanotecnologia, é justamente isso que essa televisão oferece. Ela tem um filtro de nanopartículas justamente para trazer o quê? Melhores cores, melhor brilho, para tratar essas impurezas que você poderia ter numa imagem e assim trazer para você, na sua televisão, uma imagem melhor, com mais qualidade. Essa televisão da LG é uma televisão de LCD IPS. Normalmente as televisões de LCD têm um probleminha que muitas pessoas não gostam, que é o quê? O preto não tão profundo. Isso se deve ao fato como as televisões de LCD são fabricadas, ou seja, as televisões de OLED, elas tratam cada pontinho, cada pixel, como se fosse um LED, ou seja, quando é preto é justamente o LED apagado, é a ausência de cor, é a ausência de luz. Então por isso que as telas de OLED, embora mais caras, elas trazem ali um preto profundo, ou seja, um grande contraste na imagem. Como a gente está vendo aqui, uma cena de um jogo, está bastante área em preto, vocês podem ver que ele mantém um bom contraste de cores, mesmo na parte preta. Por quê? Essa televisão da LG, eles trouxeram uma nova tecnologia chamada Full Array Dimming. Então ela também funciona como se fosse uma televisão de OLED, aonde não é retroiluminado essa parte em preto, ou seja, aqui você também tem uma ausência de cor e aí você consegue manter um contraste como as televisões de OLED, só que com um televisor mais barato e ao mesmo tempo não sofrendo de um defeito problemático nas televisões de OLED, que é o famoso efeito burn-in, efeito fantasma, que é quando você tem esses pontos fixos na tela por muito tempo e depois esses pontos a longo prazo ficam lá, não saem mais. Muitas televisões de OLED sofrem desse problema de burn-in e em televisão de IPS LCD como essa, você não corre esse risco. Agora saindo um pouquinho da tela, vocês sabem que essa televisão ela tem um processador aqui dentro, igual o processador que você tem no seu notebook, no seu PC. Aqui a gente tem um sistema operacional, então a gente precisa desse processador para rodar o sistema operacional da LG, que é o WebOS 4.5. E ao longo desse vídeo eu vou falar desse sistema operacional porque é muito bacana. Para mim, um dos melhores entre todas as fabricantes de televisores, mas também esse processador ele vai trabalhar em tempo real para melhorar ainda mais a imagem que você tem nesse televisor. Então imagina que é como se você tivesse um Photoshop em tempo real, frame a frame. Ele vai fazer a leitura daqueles quadros e tentar corrigir em processamento mesmo, como se fosse um Photoshop. Vai tentar reduzir ruído, vai tentar corrigir imperfeições da filmagem, trazer mais brilho, mais cores para céu, grama, e ainda conta com inteligência artificial, ou seja, ele ainda vai pesquisar tudo isso numa base de dados da LG para ver qual a imagem que está passando ali no momento. Então imagina que está passando uma cena de natureza, uma montanha, ou até mesmo um monumento histórico. Ele vai entender qual que é aquela imagem, vai buscar nas fotografias a base de dados da LG e vai tentar corrigir e melhorar esses detalhes na imagem, ou seja, e a gente está falando isso num vídeo. Então imagina como que você precisa de um processador veloz para fazer tudo isso em tempo real. E o processador ele não trabalha somente com as imagens, mas com o som também. Então imagina que essa é uma televisão inteligente e quando você está assistindo, por exemplo, um conteúdo de noticiário, ela vai saber que nesse momento ela precisa privilegiar a voz do apresentador. Então ela vai mudar as configurações de som para trazer uma voz mais nítida, mais clara. Quando você estiver assistindo, por exemplo, um filme, ela vai entender o tipo de conteúdo que está passando e ela vai entender e mudar as configurações para trazer para você uma experiência sonora melhor, adequada a efeitos especiais, ou seja, sons de natureza, o que estiver passando no momento, ela vai privilegiar esses efeitos sonoros. Muito legal, e é uma televisão que tem um som muito bom, tá? São dois alto-falantes que a gente tem aqui na parte inferior de 40 watts, ou seja, acaba quase que substituindo a necessidade de uma soundbar, tá? Não vai substituir a função de um home theater, mas uma soundbar eu acho que não me fez falta aqui, a minha sala não é muito grande, então traz um som bacana. E não satisfeito com isso, ela ainda conta com uma ambientação 3D via sensores. Então ela entende como que os seus móveis estão distribuídos na sala e conforme ela emite esse som reverbera, volta para ela entende melhor como que é a configuração, como que ela tem que soltar o som para você ter uma experiência melhor.
E embora ela tenha dois alto-falantes, ela traz para você também um som virtual de 5.1, ou seja, ela tenta simular como se fosse um home theater, claro que como eu disse, não substitui um home theater, mas tenta trazer a experiência Surround 5.1 para sua sala. E aí, como a gente está falando de uma televisão 4K última geração, a gente também tem que falar que ela suporta vários sistemas de HDR do mercado, como o próprio Dolby Vision, o Technicolor, ou sistemas também proprietários da LG de HDR. O que seria o HDR de uma forma bem resumida, tá, pessoal? Os tons claros ficam mais vivos, com mais brilho, e os tons escuros com mais contraste. O HDR ele tenta ainda, depois de tudo que eu falei de nanotecnologia, correção de perfeição, o HDR ainda traz mais vida para sua imagem, de acordo com como foi pensado pelos cineastas na televisão, tá? Então, só que o filme tem que oferecer suporte HDR e o televisor também. Então aqui, como eu falei para vocês, suporta vários modelos de HDR. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou sair aqui um pouquinho do jogo, porque quando você coloca o videogame, por exemplo, PS4, ele já entende que habilita o HDR da televisão para trazer mais brilho, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, por exemplo, Netflix. Netflix tem bastante conteúdo em HDR, tá? Só que você precisa, só um ponto de atenção, você precisa ter o plano mais premium do Netflix para que ele ofereça esse conteúdo Dolby Vision para você, que é o HDR que aparece aqui, tá? Então eu vou procurar algumas séries. No Netflix, quando você coloca aqui, ele sempre aparece aqui, ó. Então quando você vê Vision, né, 5.1, esse Vision só vai habilitar se a sua televisão tiver suporte a HDR, tá? E se o filme também foi gravado com suporte a HDR. Então, alguns filmes, aqui não, aqui tá como HD, mas aqui você sabe que é um conteúdo que você vai ver que tem mais brilho, vai ter mais contraste, a imagem vai ser muito melhor. Agora, por exemplo, eu entrei na Amazon. Para quem não sabe, olha só, a Amazon também oferece conteúdo HDR, tá? E repara, por exemplo, que aqui em cima é onde você vê se aquele conteúdo tem suporte HDR. Então ele vai aparecer o HDR somente também nos televisores que tem suporte HDR, como essa televisão. Se eu abrir esse mesmo conteúdo, esse mesmo vídeo, na televisão do meu quarto, que também é LG, mas não tem suporte HDR, não aparece essa função, tá? Então repara, ó, também não é de acordo com o tipo de conteúdo. Esse vídeo aqui, esse filme já tem HDR e aí traz uma experiência de cores ainda melhor. Aqui eu voltei pro Netflix porque eu esqueci de falar um detalhezinho muito importante dessa televisão, que repara que não é só a questão do HDR, tá? Você também tem, de acordo com o conteúdo, por exemplo aqui no Netflix, esse Atmos. O que seria esse Atmos? Esse filme ele foi gravado com essa tecnologia, o televisor precisa oferecer esse suporte a Dolby Atmos, ou seja, é um som ainda mais imersivo. Eu prefiro até Dolby Atmos do que a experiência Surround Virtual 5.1, porque o som Dolby Atmos ele é feito de uma forma para privilegiar muitos efeitos sonoros. Então quando você vê uma cena onde tem muito som de natureza, som de efeitos visuais, você ganha essa imersão como se fosse uma imersão 360 graus. Você se sente quase teletransportado para a câmera no momento daquela gravação. É uma coisa assim, uma experiência muito legal que aumenta, claro, a sua experiência na hora que você está assistindo o vídeo, porque o vídeo não é só imagem, é som também, e aí você tem uma experiência completa usando uma televisão como essa. É bastante tecnologia a benefício de uma melhor experiência pra gente. Muito legal, né? Eu ainda vou falar sobre esse controle, tá? Vou usar só um recursinho aqui para vocês terem uma experiência. Abrir PlayStation. Aí ele já vai voltar pro PlayStation. Repara que aparece aqui, ó. Isso é muito legal dessa televisão. Sempre que você tem uma informação como a que ativou o HDR pro jogo, ele já aparece visualmente para você aqui. Isso aí é tudo automático, tá? E aqui eu tô no jogo e é muito legal falar o quê? Que essa televisão ela tem 4 entradas HDMI na parte de trás, só que são entradas 2.1. Qual que é a diferença da entrada HDMI 2.1 para a entrada padrão 2.0? Ela oferece até 2.6 vezes mais velocidade para que você possa fazer a transferência de dados, ou seja, isso vai aprimorar muito a otimização, porque normalmente você está ali com o seu videogame ligado e você pode ganhar recursos adicionais. Essa televisão, para vocês terem ideia, além de rodar 4K, ela roda 4K a 120 frames por segundo, ou seja, ela dá esse suporte para você através da entrada 2.1. Infelizmente não vem com o cabo o 2.1, tá? Ou seja, para você rodar com toda essa performance, você também precisa ter um cabo apropriado, o 2.1, que é mais caro que o cabo HDMI normal, que também já é caro, tá? E o seu aparelho, no caso um videogame, precisa também ter suporte para isso, ou seja, ele não vai chegar a aumentar o frame rate de um jogo que foi feito a 30 quadros por segundo para 60. Mas o fato da atualização da tela ser de 120 Hz já te dá uma impressão
mais realista do jogo, mais veloz. Fora isso, ele vai estar preparado para rodar jogos até 120 frames por segundo, ou seja, para quem é gamer é um grande diferencial também. E agora chegou a parte de falar de um diferencial que é o sistema operacional da LG, que para mim, como eu falei no começo do vídeo, é um dos melhores, que é o WebOS 4.5. E aonde que é a diferença? A navegação, a usabilidade, que para mim é uma das melhores. Como você pode ver, isso aqui que está passando na tela aqui é justamente eu apontando para o televisor, tá? Então repara que eu tenho como se fosse um cursor na tela, onde eu miro, e aqui através do botão eu vou fazendo os cliques, ou seja, eu vou navegando pela televisão como se fosse um mouse, né? Isso é muito legal. Esse controle chama-se Smart Magic, ele já vem com esse modelo também. Se você tem uma televisão da LG que não tem esse modelo e tem o sistema WebOS, você pode comprar separadamente também, tá? Então aqui eu vou navegar, olha só que legal. Eu já instalei vários aplicativos de televisão, como o Globoplay, SBT, Telecine. Isso é bacana porque você pode instalar aplicativos. Como é um sistema proprietário da LG, não é um sistema Android TV, você tem aqui a loja da LG, onde você vai baixar suas coisas, tá? Os seus aplicativos, como eu baixei aqui no caso os aplicativos de televisão. Nessa loja, que é a LG Content Store, você tem aqui não só aplicativos, mas você também tem acesso a filmes, jogos, que você pode baixar na sua televisão. Então repara aqui que ele já me traz alguns catálogos de filmes, que inclusive você vai assistir via aplicativo que você vai instalar, tá? Aqui, por exemplo, repara que eu tenho aqui programas de TV, ele vai listar os aplicativos apropriados para programas de televisão. Então aqui os mais vistos, filmes, aplicativos, olha só aqui. Vou colocar aplicativos. Tá vendo como que é fácil navegar? Né? A gente não precisa navegar pela setinha, embora eu consiga também. Eu prefiro, né, apontar para a televisão e clicar. Esses são os aplicativos que estão aqui na minha televisão. Então eu instalei o Vivo Play, Amazon Prime, a Globoplay, né, o Netflix. Então você tem aqui Spotify, SBT. Então aqui tem uma infinidade de aplicativos que você pode baixar pela própria loja da LG. Aqui para vocês entenderem um pouquinho da navegação do sistema operacional da LG, tá? Quando eu clico aqui nesse ícone de casinha, ele abre essa barra inferior. Nessa barra inferior eu tenho atalho para todos os aplicativos que eu utilizo. Eu posso reordenar esses ícones para deixar os que eu uso mais para frente. E aí o bacana, olha só, eu tenho aqui um painel doméstico. O que seria esse painel doméstico? Aqui ele mostra como se fosse um informativo, quais são as entradas HDMI que eu estou utilizando, o que está conectado em cada entrada. E repara isso que é legal, dispositivos domésticos de internet das coisas, ou seja, você pode ligar não só aparelhos da LG que ofereçam essa conectividade, como uma geladeira ou um lave-seca. Imagina você, pela televisão, dar um comando para a sua lavadora para começar a lavar roupa, que legal, né? A LG permite isso, ela está criando esse ecossistema de conectividade entre os seus produtos, mas você também consegue conectar outros dispositivos via Wi-Fi, via Bluetooth, para poder fazer comandos via televisão. E aí o legal dessa televisão, pessoal, que não só essa questão de conectividade com outros aparelhos, não somente da LG, então você pode conectar outros aparelhos para comandar via voz, via Google Assistente, tá? Isso é legal falar, que essa televisão ela conta com o Google Assistente. Então via comando de voz você pode dar comando para apagar a luz da sua sala, ligar, por exemplo, a sua lavadora para lavar roupa, várias outras coisas. Eu vou dar um exemplo, então, por esse botãozinho aqui de microfone, eu seguro ele e dou os comandos. Então vou fazer um comando simples aqui. Qual a previsão do tempo para amanhã em Jacareí? Amanhã, em Jacareí, vai estar predominantemente nublado. A previsão é de máxima de 24 e mínima de 18 graus. Legal, ó, semaninha de sol, talvez, ó, final de semana, domingão, vai estar 33 graus, é uma dia de piscina. Mais um exemplo. Traçar rota para São Paulo, Vila Olímpia. Vila Olímpia, aqui está. É claro que eu não vou navegar pela televisão, mas pelo menos eu sei uma estimativa de tempo. Se eu for agora para Vila Olímpia em São Paulo, vou demorar 1h35, 91 quilômetros. Então isso é só um exemplo do Google Assistente não conectado com outros produtos. Aqui eu não tenho ele, a casa aqui ainda não está conectada, embora seja um dos meus objetivos, tá? E não somente o Google Assistente, mas tem vários recursos de voz que você pode fazer também que são bem legais. Então imagina, por exemplo, que você quer assistir um filme específico com um artista. Então vou colocar aqui. Filmes com Will Smith. Foi um exemplo, tem vários comandos de voz que você pode fazer. Pesquisa para filmes Will Smith. Então aqui eu já trouxe várias sugestões de filmes com Will Smith.
em vários aplicativos que eu tenho instalado, ó, tanto no Loki quanto no Netflix, quanto também opções ó, com o Will Smith no YouTube, só que eu ainda posso ser mais específico na minha busca também, como por exemplo, filmes com Will Smith no Netflix. Procure por resultados para filmes Will Smith na Netflix. E aí repara que agora no Netflix, repara que tem um íconezinho aqui Netflix, são filmes que ele já me buscou na Netflix com o Will Smith. Muito legal, né? Essa pesquisa, ela consegue abranger muitas coisas, então repare que quando eu clico aqui no ícone do microfone, ele me dá várias sugestões de comandos de voz que eu posso executar, não só do assistente do Google, como da própria televisão. Então se eu quiser ser mais específico ainda, eu vou colocar, por exemplo, abrir La Casa de Papel no Netflix. Ele já vai abrir o Netflix no filme que eu pedi. Tem praticidade maior que essa? Muito legal também, né? Muito cuidado, porque no momento em que houver uma só gota de sangue, a gente deixa de ser Robin Hood para... E agora uma coisa que eu achei bacana também, olha só. Vou colocar aqui num filme que eu estava assistindo. Repara que esse filme aqui, por exemplo, é um exemplo, tá, pessoal? Mas esse filme aqui, deixa eu ver se eu coloco nas informações. Ele tem tanto Dolby Vision como Dolby Atmos, ou seja, é um conteúdo que foi feito para ter mais qualidade de imagem e mais qualidade de som. Ou seja, é praticamente a experiência perfeita. E não sei se deu tempo de vocês verem, que abriu aqui o ícone. Então, ó, vou sair dele, vou entrar de novo. Vou sair aqui, vou selecionar de novo. Que a televisão a todo momento ela te informa quando ela habilitou HDR, som Dolby Atmos, Dolby Vision. Então eu vou colocar aqui. E aqui em cima Dolby Vision, ou seja, você já sabe que é um conteúdo com uma tecnologia, um suporte, um sistema HDR. E olha o detalhe de cores que você consegue ver. Eu tenho a televisão 4K da LG das versões anteriores, mas eu fiquei espantado com a riqueza de detalhes que ela oferece. Então você consegue ver até mesmo o detalhe, olha só, do medalhão dele, a nitidez de pele, você vê o brilho, até os poros. Ou seja, quando você tem uma experiência com uma televisão como essa, você vê o tanto de riqueza de detalhes que você acaba perdendo quando você tem uma televisão comum, que não traz todo esse suporte, mesmo que ainda seja uma televisão 4K. Como eu falei, eu tenho uma televisão 4K 42 polegadas no meu quarto e eu não sabia da experiência, riqueza de detalhes que eu estava perdendo. Repara que você consegue ver até mesmo, olha só, os cravos da pessoa, os detalhes, quando você tem uma informação. E aqui ainda é um cenário, uma cena de um filme, que não está trazendo tantos detalhes de natureza, efeitos sonoros, porque aí sim você vai ter noção do poder que uma televisão dessa te oferece de imersão para um conteúdo. Quase é possível ler o que está no monitor aqui, os detalhes mesmo, no cenário. Então, ou seja, essa riqueza de detalhes aprimora muito a sua experiência, faz toda a diferença quando você está falando de um televisor como esse, que realmente também não é um televisor barato, mas que vale a pena quando você vê o valor que ele te agrega, o valor que ele traz para você, e aí você fala, não, é caro, não é um valor tão acessível assim, quanto pegar um televisor menor, de menos polegadas, mas quando você começa a entender tudo isso que ele te oferece, como eu mostrei nesse vídeo, com certeza você começa a reavaliar os seus conceitos. Pessoal, eu tentei ser o máximo detalhista possível sobre os recursos dessa televisão, mas eu sei que podem ter ficado algumas dúvidas, então por isso não se acanhe. Use aqui embaixo o campinho de comentários para sanar outras dúvidas que você ainda tem, porque eu posso te responder e te ajudar, ou até mesmo outros consumidores que também têm um televisor como esse podem participar, ou seja, a comunidade é bem ativa, a gente se ajuda, tá? Então, para não ficar dúvidas para você, não esqueça que, porque aí é importante para mim, é um pedido pessoal meu, deixe o seu like, porque isso ajuda no engajamento do vídeo, para que ele chegue a mais pessoas. E se você gosta de conteúdo de tecnologia, quer receber mais conteúdo de outros produtos aqui do canal, se inscreva no botãozinho inscrever-se, que assim você vai fazer parte da nossa comunidade Android for All. Eu sou o Everton Viana, desejo tudo de bom para você, aquele abraço e tchau!